Hoje o programa Diálogos Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Nery de Barros Almeida, do Departamento de História da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom dia. Professora Nery, você tem uma longa tradição, um longo estudo na área de história medieval, dos temas medievais, com pesquisa na Europa, na França, em Portugal. O grande público, a primeira questão que se põe a respeito da Idade Média é por que esse fascínio pela Idade Média? Eu acredito que o fascínio pela Idade Média, que pode-se dizer, tem uma história recente. Ele se deve, em boa medida, à sensação de fracasso que, desde o início do século XX, se estendeu sobre a ideia de modernidade. Eu costumo pensar que a visão que nós temos de Idade Média, ela é totalmente construída tendo por objetivo, na verdade, uma reflexão que é exterior à Idade Média, uma reflexão sempre sobre a modernidade. Então, da mesma maneira que tínhamos uma Idade Média das trevas, que existia ainda ao longo do século XX, em boa medida, que era o resultado de uma visão afirmativa da modernidade, que encontrava na Idade Média um avesso, uma época sem Estado, uma época sem controle da violência, uma época de uma sociedade sem mobilidade. No século XX, um aperfeiçoamento da crítica da modernidade, ao mesmo tempo eventos catastróficos que colocaram em causa o próprio valor da razão moderna, como as duas guerras mundiais, colocaram em xeque essa modernidade, e daí, eu acho, emergiu uma visão da Idade Média que procura encontrar coisas que o homem moderno acredita ter perdido, ou valores que são importantes para essa modernidade que ela mesma não vê plenamente realizados no seu tempo. Me ocorre de imediato a forma como muitos historiadores mesmo, não apenas o público em geral, passaram a ver, a partir dos anos 60, na Idade Média, indícios de formas de liberdade que eram desejáveis pela modernidade que ela havia perdido. Por exemplo, uma relação mais direta com a natureza. Então, nesse caso, eu penso o seguinte: muitas vezes quando nós vamos ao cinema e vemos um filme sobre a Idade Média, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que é muito diferente, os personagens estão vivendo, como você disse, muitas vezes a violência, um ambiente hostil, muitas vezes a guerra é uma questão muito constante. E você mencionou justamente que a Primeira, Segunda Guerra, depois guerras mais contemporâneas, que também vivemos atualmente, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, em que medida esses fatores contemporâneos você acha que influenciam? Porque, no caso, por exemplo, do presente momento, nós temos filmes sobre cruzadas justamente no momento em que o presidente norte-americano George Bush dizia, mencionava o mesmo termo, estamos numa cruzada. Então, como é que você vê essa questão da influência desse presente nessa nossa percepção? O cinema, particularmente, ele sempre, quando retrata a Idade Média, toma a Idade Média como cenário, que são sempre, que atuam sempre como pano de fundo de problemas e de reflexões contemporâneas. Então, o exemplo do filme Cruzada é muito pertinente, porque, de fato, nós temos ali uma grande lição, para o Ocidente, diante do problema da tolerância ou não em relação ao Oriente. E o filme termina com a retirada dos cristãos da região conquistada. Eles saem derrotados e, de certa forma, o público é levado pelo próprio filme a se sentir satisfeito com esse final, que é um final de derrota. Existem vários exemplos, mas no que diz respeito à violência em particular, nós temos também na filmografia, em parte, o impacto de visões da Idade Média. Então, são duas coisas que operam. Eu acho que, em primeiro plano, de fato, imperam os problemas
imediatos, contemporâneos mais importantes, que, do ponto de vista de um diretor ou outro, eu lembro, por exemplo, no caso do Franco Zeffirelli, o São Francisco dele é um hippie, né? No caso, voltando ao problema da violência, existe um impacto dos problemas contemporâneos, das guerras, como, por exemplo, já final da Idade Média, mas o Henrique V, filmado pelo Laurence Olivier, é um filme que é uma reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial, realizado sob o impacto desse conflito. Então, nós temos esses problemas contemporâneos, mas também temos uma certa influência de uma visão de Idade Média produzida nos ambientes acadêmicos. Então, aparece no cinema, nos filmes de até uns 20, 30 anos atrás, uma época muito violenta, muito obscura e muito configurada por uma situação de violência endêmica, violência generalizada e ausência de formas organizadas de poder. Essa é uma visão que a historiografia tinha da Idade Média. Pode-se dizer que, de forma hegemônica, esse ponto de vista predominou até os anos 70. A partir daí, nós passamos a ter uma outra interpretação da violência na Idade Média e me parece que também se tornou um pouco mais possível uma outra visão do período, mesmo comportando a ideia de uma época violenta. Eu cito, por exemplo, o Excalibur, do John Boorman, onde toda a violência guerreira, que ali no caso é uma violência específica, que é a violência de um ambiente cavaleiresco já mais refinado, próprio da história medieval a partir do século XII. E, então não é pertinente a toda a história medieval, mas ali nós temos uma violência que é mostrada de uma maneira gloriosa e justificada pelos valores justos e elevados que aqueles homens que realizam a violência nutrem no exercício dessa violência. Agora, há uma persistência daquela visão negativa da Idade Média, assim como de outros temas históricos, quando se fala, para pegar um outro exemplo, isso é coisa de museu, é uma coisa velha, antiga. A mesma coisa, de maneira semelhante, acontece com a Idade Média. Então, no discurso político, muitas vezes a referência a esse costume, vão apedrejar uma mulher no Irã. Então, isso é voltarmos à Idade Média. Há esse uso político no cotidiano de uma visão da Idade Média como sendo a ausência da razão, né? Então, você acha que, como você como estudiosa do tema e ao mesmo tempo verificando como a Idade Média é elaborada na mídia, como essas duas imagens, por um lado, há muito sonho, muita visão onírica, digamos, de como seria a Idade Média, a fé, muitos filmes também falam de fé, né, da importância da fé como uma coisa até positiva, mas por outro lado toda essa visão de que é uma idade de desrazão e que não podemos voltar. Esses dois aspectos estão presentes na historiografia. Pode-se dizer que nós temos várias idades médias, mas em linhas gerais temos duas idades médias. Uma que valoriza essa desrazão, ou para denegri-la, e denunciá-la, ou para enaltecê-la, na medida em que ela seria emancipadora de um homem que se deparou com uma razão que pode ser disciplinadora e limitadora de certas potencialidades desse próprio homem. Por outro lado, temos também uma Idade Média hoje, que eu acho que é hegemônica na historiografia de melhor qualidade produzida, que é uma Idade Média que considera um pouco melhor a Idade Média não como uma época em profunda e total alienação em relação à antiguidade e à modernidade. Então temos uma visão mais integrada. À medida em que se conhece melhor a antiguidade, se conhece um pouco melhor a Idade Média, ela está deixando cada vez mais de ser uma Idade Média, ou seja, uma idade marcada por profundas rupturas com a antiguidade e com a modernidade. Agora, essa historiografia ela tem que lutar em relação a uma situação muito poderosa, que é o fato de que ela se contrapõe ao próprio sentido que foi dado à Idade Média quando esse período é criado como um momento específico da história, objeto de estudos particulares, que é
um período histórico que é criado para reforçar elementos externos a ele. Então, pode-se dizer que a Idade Média é um período totalmente criado em função da imagem que a Idade Moderna quis passar de si mesma. Então, aí nós temos um problema, que na medida em que tentamos conciliar a Idade Média com a modernidade e entender aquilo que a modernidade tem, que é profundamente dependente e devedor tributário da Idade Média, é uma modernidade que aceita essa sua medievalidade. Então, você falou uma coisa que é muito interessante, porque o termo Idade Média já pressupõe que é uma criação da modernidade para dizer, bom, isso está no meio entre o auge anterior, que é a antiguidade, o novo auge. Então, aí tanto o estudioso como a sociedade, ao manter o termo Idade Média, não estaria reforçando essa visão, e como, então, o estudioso, o interessado, melhor dizendo, na Idade Média, pode se desvencilhar disso, mantendo essa terminologia, quer dizer, como manter o termo Idade Média sem essa carga quase que inevitável que o termo carrega. Como outros termos históricos também, né? Quando se fala em clássico também se pressupõe um ápice, né? Clássico é ápice. Então, como resolver essa aparente incongruência ou dificuldade? Eu acho que é combatendo a noção de ruptura. Porque nenhum outro período histórico que eu conheça é tão dependente do artifício explicativo da ruptura quanto a Idade Média. Então, é um período que a gente estuda fundamentalmente a partir de 3 rupturas. A ruptura com o mundo antigo, com a modernidade, e dentro da Idade Média, a ruptura do mundo carolíngio em relação à barbárie, do início da Idade Média, e depois a rebarbarização com o fracasso, digamos assim, do projeto carolíngio. Então, eu acredito que a forma para se equilibrar um pouco essa visão de Idade Média é, em primeiro lugar, questionar sempre essas rupturas e ter uma valorização um pouco maior daquilo que acontece nesses espaços intermediários, internos à Idade Média, e que são muito mal conhecidos. Você sabe que a Idade Antiga também, a Antiguidade Clássica, também é vítima desse tipo de visão, porque na nossa memória histórica, produzida pelo ensino de história, a antiguidade clássica é o século I, só interessa o período do início do Principado. Então, na medida em que formos conhecendo um pouco melhor e for se conformando uma memória histórica a partir do ensino, em que outros momentos dessa antiguidade, dessa Idade Média forem sendo um pouco melhor conhecidos, a gente vai atingir um conteúdo mais equilibrado, e eu acredito que a visão de Idade Média tende a se transformar. Bom, você citou aí o ensino, que eu acho que é um grande desafio, porque justamente essas imagens que nós temos do passado, e em particular aí no caso da Idade Média ou da Antiguidade, está muito forjada também no livro didático, porque o livro didático é o grande elemento que qualquer pessoa passou por esse livro e guardou alguma imagem sobre aquele período, sobre aquele período da história, sobre aquela cultura. Você, como observadora e mesmo produtora de literatura sobre a Idade Média, como você vê a mudança no geral, mas principalmente aqui no Brasil, na produção sobre a Idade Média? Eu observo que os livros passaram por uma transformação, sim, mas infelizmente ainda é uma transformação muito lenta. E eu não considero que elas ainda sejam o bastante adequadas mesmo. Porque quando os livros eles mudaram da época da minha formação para hoje, quando eu utilizei essa literatura como aluna, nos anos 70, eles tinham uma visão de Idade Média que era do século XIX, de uma história conteudística e factual. Então, o conteúdo circulava os grandes personagens e os grandes eventos do ponto de vista do século XIX. Quando essa reforma foi feita, ela trouxe para os livros didáticos, no que diz respeito à Idade Média, outros elementos, outras historiografias de influência teórica do século XIX. Por exemplo, a perspectiva marxista, que trouxe uma visão da Idade Média que é desfocada, porque é preocupada com problemas que são totalmente alheios ao período, já que nós não temos sequer condições de fazer uma história econômica da Idade Média. Não há
indícios materiais para se fazer uma história segura da economia, da vida material na Idade Média. Mais para frente, já agora nos anos 90, observamos a introdução de conteúdos da nova história. Mas, nesse sentido, nós acabamos tendo, infelizmente, um percurso mal adaptado ao livro didático, porque temáticas tradicionais que dialogavam com outros períodos históricos foram substituídas por temáticas novas que nem sempre tinham condições de sustentar um diálogo com os outros períodos históricos. Então, introduzir dados como mentalidade, se o homem medieval sentia medo ou não e do que ele tinha medo, é pouco útil para a conformação de um patrimônio informativo básico, que é aquilo que o estudante deve ter no ensino fundamental e médio. Então, eu acho que nós ainda esperamos por uma outra Idade Média nos livros didáticos e ela também é muito dependente da comunicação entre aquilo que se produz no ambiente acadêmico e os livros didáticos. Isso não se faz de maneira simples, se faz com a formação de uma nova geração de estudiosos de história que vão se tornar professores interessados nessa área vital do ensino, que é o ensino pré-universitário, e que vão produzir material didático de melhor qualidade no que diz respeito a esse período. Foi uma satisfação muito grande recebermos hoje a professora Nery no nosso programa. Agradeço muito, professora. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui também. E convido todos a assistirem ao próximo Diálogo Sem Fronteira.